Olá! Desde criança, com a idade de aproximadamente 8 para 10 anos, eu tive a felicidade de conhecer a profecia de São Malaquias. E eu, sempre observador das coisas que eram interessantes, mesmo quando criança, eu via os antigos falarem que o mundo ia acabar no ano 2000. E uma criança, quando vê uma história como essa, começa a ficar triste, porque vai viver pouco tempo e a sentença do fim do mundo era uma sentença para eu, que me sentia uma criança, já convivendo com a expectativa de viver poucos anos na Terra. E umas pessoas falavam que no ano 2000 o mundo acabaria. E eu vivi a minha infância toda com esse pensamento e com pouca preparação dos, dos encarregados de levar essa história com seriedade. Me aprofundei na história de São Malaquias e vi a história narrada por ele, um homem de Deus que teve a felicidade de receber uma mensagem de 112 papas, desde a sua revelação até o último papa da Igreja Católica. E eu acompanhando com a minha inocência, com o meu amadurecimento, e fui vendo, até Pio XII seria 106 papas. E as coisas bem colocadas, os acontecimentos bem sucedidos. Mas quando chegou em 1958, começou a mudança na profecia, e a gente vendo com a inocência e sem poder ter recursos para entender o que poderia ser feito para evitar algum contratempo, alguma mudança de entendimento. Aí eu comecei a ver que depois de Pio XII só iria haver 6 papas. Então, na história correta seria João 23, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI e Francisco. Consequentemente, Francisco seria o último Papa da Igreja Católica. E eu observando e vendo algo que não batia com a profecia de São Malaquias, fiquei de antena ligada. Voltando às coisas do ano 2000, quando chegou no ano 2000, meu pai, como observador também da profecia de São Malaquias, ele chegou no ano 2000, ficou de prontidão, sentado, ele sempre sentava na sua varanda e relendo as escrituras e a profecia de São Malaquias, como de costume. Estava sentado eu, ele, meu pai, minha mãe e uma irmã chamada Beatriz. E meu pai triste, calado, sem falar uma palavra. Eu falei: pai, hoje não vai ser concluído esse ano do ano 2000, o fim dos tempos, né? O fim do mundo, porque na profecia de São Malaquias fala que depois de Pio XII ia haver 6 papas. E nós estamos no quarto. Então, faltam 2. Meu pai olhou para mim e ficou olhando com um olhar surpreso. E eu, como acostumado a viver intensamente essa história, tinha consciência que a profecia de São Malaquias era verdadeira e que não iria ser no ano 2000. Não sabendo eu de coisas que eu iria ver depois do ano 2000, coisas assustadoras que um humano
sem a ajuda de Deus, é incapaz de entender. E fui descobrindo os segredos revelados pela força suprema, explicando o que realmente iria acontecer na profecia de São Malaquias, como era difícil o entendimento e como eu iria sofrer tanto até chegar ao entendimento correto de como seria uma profecia de 900 anos depois, de 112 papas, o que ocorreu de 1958 para cá. Sem a ajuda divina é impossível de entender. E eu, graças a Deus, estou entendendo quase com 100% de certeza do que está acontecendo hoje. E eu, por estar entendendo, sinto a necessidade de comentar, de falar, para que, assim como eu fui agraciado com essas informações, assim também, através de uma palavra colocada no exato momento, no futuro, quando acontecer exatamente o que São Malaquias previu. Ele botou os nomes dos 6 últimos papas e não, aparentemente, tudo está com retidão, mas quando chegar no dia da morte de Francisco, muitas coisas serão reveladas às claras, como tudo foi feito e o que eles queriam que acontecesse, mas Deus vai se manifestar com o seu divino poder e esclarecer a verdadeira profecia de São Malaquias, o verdadeiro último Papa, em que nós que estamos vivos nesse dia, vamos ver claramente como existe controvérsia, como foi feito as coisas para que o nosso entendimento não chegasse a um conhecimento real e não ter a certeza de poder ver concretizada a profecia de um verdadeiro profeta do fim dos tempos. E eu agradeço a Deus por ter dado atenção a esta profecia e hoje estou vivendo intensamente, esperando exatamente como ela foi me indicada e eu entendi. E assim que vocês assistirem este vídeo, eu vou fazer uma pequena leitura sobre tudo que eu vivenciei nesses últimos 60 anos. A morte do Papa. Uma tarde, na segunda semana do cálido mês de Veadar, isso são datas de um calendário judaico, o 13º do ano, correspondente ao fevereiro antigo, que hoje estamos vivendo o fevereiro antigo, mas a verdade é o mês de Veadar. Nessa hora triste em que as igrejas se enchem de sombra, Frei Plácido, que é o nosso guia e pastor da Santa Igreja de Jesus Cristo na Terra, ascendeu a uma gasta escada de tijolos procurando o Frei Simão, que se fechava no coro para tocar o órgão. Frei Simão é o superior dos gregorianos que exerce hoje, no sentido visível, o Papa Francisco. O superior dos gregorianos, que era excelente músico, mas punha nas suas execuções tal diabólica veemência
que dava calafrio pelo que irritava que o escutassem, e havia-o proibido, mas desta vez Frei Plácido julgou-se autorizado a violar a ordem. Enquanto se aproximava, ouvia aqueles compassos da massa fúnebre de Beethoven, que fazia penetrar o ruído das rótulas, que percutirão a tampa dos féretros no dia da ressurreição. Não se amedrontou e empurrou a porta com ousadia. A Rádio Vaticana acabava de propalar uma grave novidade. O Papa Pio XII, pastor angélico, anunciado por São Malaquias, morrera aos 116 anos, segundo essa profecia que uns olham como inspirada e outros como apócrifas. Depois de pastor angélico, não haverá mais do que 6 papas, e depois a humanidade entrará no seu grandioso final com a parousia, que quer dizer a segunda vinda de Cristo ao mundo. Agora reunia-se o conclave para eleger o sucessor, a quem correspondia o lema de pastor et nauta, pastor e navegante. Visto que não restavam muitos anos até o ano 2000, no qual alguns pensam que reinará o anticristo, era de imaginar que os 6 últimos papas desaparecessem pouco depois de sagrado. Na história eclesiástica aconteceram muitas coisas, que teve papas que não eram nem padre e foram eleitos papa. E a mesma coisa aconteceu nos últimos conclaves, coisas que a gente não temos condições de compreender, senão através da benevolência de Deus para conosco. Por quê? Como na profecia de São Malaquias, Pio XII governaria a igreja até os 116 anos, e quem tem ouvido para ouvir, ouça o que a profecia de São Malaquias nos diz, que Pio XII deixou a nossa Santa Igreja em 1958 e sua autoridade ficaria até ele completar os 116 anos. Quem estuda e acompanha as coisas que aconteceram, vai ver até em que data o Papa Pio XII governou a Santa Igreja. E nós que somos seguidores da verdadeira Igreja de Cristo, temos obrigação de ver o resultado desta profecia, como ela está hoje atualmente, porque o ano 2000, do ano 2000 para cá aconteceu coisas que só se vê com os olhos da alma, com os olhos da consciência. Ou estamos com Deus ou com o demônio. E se nós estamos com Deus, é necessário que nós entendemos o que aconteceu nos últimos 6 papas, o que realmente devemos entender, colher, para que não possamos levar pessoas para o cativeiro. E infeliz daqueles que acrescentar ou diminuir. Então nós temos que manter na observância e conhecer como aconteceu de 1958 até hoje, como eles querem que nós entenda e como Deus quer o verdadeiro sentido. E a história é assim: durante esse tempo o catolicismo penetraria nas mais hostis e fechadas regiões da terra e das almas
e teria começado a conversão do povo judeu, anunciado por São Paulo com palavras que encerram uma promessa magnífica. Aqui são só um trecho para que possa ser compreendido o que eu falei, unificado com a profecia. E eu tive a felicidade de viver intensamente esses 60 anos vivendo em comunhão com a profecia de São Malaquias e pedindo a Deus o espírito do entendimento, e consegui o entendimento, e hoje, por entender, estou sendo obrigado a fazer estes vídeos para que possa encontrar pessoas que entendam e que desejam e pede a Deus o discernimento de tudo isso que está sendo feito por intermédio de uma pessoa que não tem o dom de comunicação, mas tem uma vontade imensa de compartilhar aquilo que recebeu da grandeza divina. Tenham todos um domingo feliz, fique com Deus e salve Maria Santíssima, Rainha dos Anjos e dos Homens. Amém.